Então, gente, aqui nós começamos a nossa introdução à nossa compostagem, a nossa ênfase em compostagem. O que é, gente, a compostagem? Tentar ser rápido, que nosso tempo já está acabando de novo. O que é a compostagem? A compostagem nada mais é que a decomposição de materiais orgânicos. Normalmente, esse método aqui, eles são soluções para, por exemplo, empreendimentos, empresas que geram bastantes resíduos orgânicos. Né? Por exemplo, existem restaurantes, hoje em dia, que produzem o seu próprio alimento, por exemplo, que produz ali as suas verduras, né? Que produz ali as suas hortaliças para vender. Então, como alternativa para não descartar tantos resíduos orgânicos, eles fazem a reutilização, eles implementam novamente esses resíduos orgânicos no sistema produtivo, através da compostagem, e aí eles geram assim, um composto orgânico extremamente rico em matéria orgânica e nutrientes para a sua produção. Então a compostagem aqui é um processo de decomposição de matéria orgânica, restos de alimentos, frutas, verduras, cascas, folhas, podas de árvores, tudo que for assim matéria orgânica, a gente pode implementar na compostagem. Lembrando que é importante, por exemplo, a gente não colocar fezes, por exemplo, de animais domésticos, como um gato, como um cachorro, que aí a gente pode estar comprometendo a nossa produção, porque essas fezes desses animais normalmente vêm uns vermes que não é interessante a gente ter ali na nossa compostagem, beleza? E aqui nós temos o ciclo do material orgânico. Por exemplo, nós temos frutas e verduras. Normalmente, pessoal, eu fiz participei de um projeto uma vez na faculdade e eu não gostava muito, por exemplo, de colocar restos de comida na compostagem, né? É muito interessante, vai começar aqui as moscas, né? Vai começar a depositar larvas ali. Eu sempre gostava, por exemplo, de colocar apenas frutas, né? Cascas de frutas, né? De frutas como abacaxi, maçã, né? Galho de árvores, folhas de árvores. E é importante, quando vocês forem fazer a compostagem, que vocês triturem bastante, porque quanto mais triturar, mais rápido vai ser o processo. Daqui a pouquinho, um pouco mais para frente, eu vou explicar melhor essa questão aí. Então, aqui nós temos o ciclo do alimento. Né? A gente consome o alimento, aquilo que sobra, o resto de alimento a gente coloca no lixo, né? Obviamente. A gente vai separar bastante os materiais, que é importante separar cada resíduo no seu devido local. E o que for de orgânico a gente vai separar no recipiente, a gente coloca na compostagem, tá? Depois de um certo tempo, depois de obtermos aí o nosso composto orgânico, a gente coloca nos sacos e daí a gente utiliza para o preparo do solo para o nosso cultivo. E daí a gente torna de novo o ciclo do material orgânico, beleza? Nessa próxima imagem, nós temos o que a gente pode e o que nós não podemos implementar na nossa compostagem. É muito importante a gente saber disso. O que a gente pode implementar na nossa compostagem? Nós podemos colocar, obviamente, legumes, restos de legumes, verduras, frutas, assim como já tinha dito, filtros de café, casca de ovos, tá? Galhos de árvores, restos de podas. Né? Para quem tem sítio, é bem assim fácil de conseguir esses materiais. Inclusive, gente, a compostagem, vocês podem utilizar ela para várias ideias de projeto nas faculdades. Eu lembro que, quando eu estudava, eu participei de um projeto, eu não consegui concluir esse projeto, mas eu participei dele assim, em 2 ou 3 meses. O projeto tinha como intuito desenvolver métodos sustentáveis no campo de produção, tá? Lá no campo onde eu estudava. E uma das alternativas foi a compostagem. Por exemplo, todo o alimento que era gerado, que era de matéria orgânica gerado no campus, alimentação, né, folha de árvore, galhos, restos de poda, a gente utilizava, deixava lá, a gente ia fazendo uma pilha. Né, daqui a pouquinho eu vou falar sobre as formas onde vocês podem armazenar esse material. E aí a gente utilizava para a produção de algumas mudas para a gente espalhar pela cidade. Beleza? Então, o que a gente não pode colocar? Vendo aqui esse lado direito da tela, o que nós podemos colocar, o que nós não podemos colocar na nossa compostagem? Materiais inorgânicos, porque aí o tempo de decomposição desses materiais é gigantesco. Né? O plástico, mais de 100 anos para se decompor, o vidro, mais de 1000 anos.
e não é interessante a gente colocar porque esses materiais aqui, obviamente, não são materiais orgânicos. Então é muito importante, se vocês observarem na compostagem de vocês materiais inorgânicos, é importante vocês retirarem porque não é interessante, beleza? Quais as fases da compostagem? São 3 fases. A fase da composição do material orgânico, da decomposição. Temos a fase da maturação, onde a nossa compostagem atinge uma temperatura de 30 a 45 graus, né, com a presença já dos micro-organismos, das minhocas. Né. Nós temos a terceira fase, que é a fase da degradação, onde aqueles materiais eles vão começar a se decompor e começar a formar o nosso composto orgânico rico em nutrientes, rico em matéria orgânica para a gente utilizar a nossa hortaliça. Beleza? Gente, na compostagem também é interessante, caso vocês forem fazer uma composteira, é interessante você estar sempre hidratando ela, molhando ela, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho as formas, né? Aqui as nossas formas de como a gente vai montar a nossa compostagem. A compostagem ela pode ser por pilhas, né? Dessa forma aqui, formando uma pirâmide no chão mesmo. Lembrando que é importante sempre manter úmida. Como é que eu vou saber quando que eu devo molhar a minha compostagem? Sempre, por exemplo, vocês vão lá, vocês pegam um pouquinho de terra mesmo na mão, vocês fazem isso aqui, ó, que eu estou fazendo, e se vocês verem que está um pouco úmido e meio molhado, está adequado. Caso fique um pouco seco, né, aquele material, já é importante você hidratar a sua composteira, a sua compostagem, tá? Então aqui é o primeiro método de compostagem, que a gente pode fazer pilhas, tá? Esse segundo método aqui é um buraco mesmo no chão, onde a gente cava um buraco de aproximadamente aí 1 metro, 1,5 metros, e a gente pode, ou até mesmo com uma profundidade de 20 a 40 centímetros, 1 metro aí de diâmetro, a gente colocar todo o material orgânico aqui dentro. Se aí vocês quiserem acelerar o processo também pode colocar um pouquinho de terra, tá? Terra vegetal aí. O outro método é a composteira de madeira, bem fechada aqui, onde vocês vão armazenando o material aqui dentro, tá? Da compostagem. Aqui estão os diâmetros, as medidas da compostagem feita de madeira. E por fim nós podemos ter um compostor, né, que é um recipiente fechado, onde a gente vai colocar toda a nossa compostagem. Dica, é muito importante, né, caso algum de vocês more no interior e tenha acesso, por exemplo, a fezes de animais como de porco, de galinha, de vaca, é muito importante vocês implementarem a compostagem de vocês, porque aí vocês vão ativar, né, os micro-organismos presentes nessas fezes. E aí vocês vão obter um processo um pouco mais rápido, um pouco melhor. Tranquilo? Então são esses 3 métodos aqui. Para compostagem não tem muito segredo, tá, gente? É só vocês irem juntando materiais orgânicos. Chega num local, assim, no terreno de vocês, no sítio, na fazenda, no quintal da casa de vocês. Esse método aqui, esse primeiro método, é bastante interessante, na verdade, esses dois aqui. Interessante para quem tem uma propriedade um pouco grande, né? Que não vai ter problema com a ocupação de espaço. Então vocês podem utilizar esses 2 métodos aqui. Se vocês forem aí da zona rural, né, tiverem seu sítio, como é o caso, acho que é do Nielson, o nome do rapaz que mora no sítio, lá em Pernambuco, não sei, não vou lembrar, mas enfim, esses 2 métodos aqui é interessante para quem já tem um sítio, uma fazenda, e esses outros 2 aqui para quem tem um espaço um pouco mais limitado, tá, gente? Vocês podem estar construindo esses recipientes aqui, tem aqui a medida. Se vocês quiserem, depois eu compartilho esse material para que vocês possam ter acesso ao material em PDF, para que vocês possam analisar com mais calma aí como é o procedimento da construção dessas composteiras aqui, tá? Mas esses 2 métodos, o método 1 e o método 2, são os mais comuns e também, assim, na minha opinião, os mais simples de você lidar. Aqui, ó, no primeiro método, foi o que eu utilizei lá no campo, junto com o pessoal do projeto. No inverno, gente, essa pilha aqui, ela começa a abrir um pouco. Então é sempre importante você estar aqui, ó, você estar virando ela, beleza? Você estarem molhando, hidratando, porque aí vocês vão estar acelerando o processo de decomposição. É muito importante, tá, gente, vocês picarem todo o material, beleza? Porque se vocês colocarem materiais muito grandes, vai começar a demorar
o processo de decomposição, beleza? Nessa próxima imagem nós temos os possíveis problemas que podem acontecer com a nossa compostagem. Temos aqui um processo lento, assim como eu já tinha dito, devido ao material muito grande, tá? Aqui temos como solução cortar os materiais bem pequenos. Temos algumas máquinas aí no mercado que nós podemos fazer já a decomposição desse material, mas aí são máquinas caras, tá? Que tem um custo com gasolina, com bateria, enfim. Mas nós podemos usar o método antigo mesmo, né? Pegar uma faca e ir cortando esses materiais bem pequenos para que a gente possa facilitar o processo de decomposição dos materiais. Temos aqui o cheiro podre, né? Problemas que a gente pode encontrar também, que é a umidade em excesso. É importante, assim como eu já tinha dito vocês, molharem a compostagem de vocês, mas não molharem demais. E assim, como é que eu vou saber se a minha compostagem já está boa em relação à quantidade de água? Vocês vão lá, pegam um pouquinho do material, colocam na mão e faz esse processo aqui, ó, que eu estou fazendo na mão. Se vocês sentirem, verem na mão de vocês que está um pouco úmido, que está molhado, que está grudando na mão de vocês, está ok, tá? Agora, se esfarelar e não ficar marca nenhuma de umidade na mão, é só que vocês precisam molhar. Mas vocês têm que tomar cuidado para não molhar demais, porque tudo que é em excesso, tá, vai prejudicar. Aqui temos como solução, caso tiver um cheiro muito podre e tiver umidade em excesso, vocês adicionarem mais materiais secos ou terra, tá? Terra seca. Temos o cheiro de amônia, né, que é o excesso de material verde. Nós temos aqui a temperatura baixa, né, que as causas temos a falta de material verde, aeramento suficiente, umidade baixa, pilha muito pequena, clima frio. Então, uma das possíveis soluções é revirar a pilha, assim como já tinha dito, é importante vocês estarem revirando a pilha de compostagem, tá? Para que esses problemas não venham a acontecer. Aumentar o tamanho da pilha, porque sempre, gente, que os materiais vão entrando em decomposição, a pilha vai fazendo o quê? Vai reduzindo, reduzindo. E nesse processo de redução é importante vocês virarem ela para que não ocorra aqui esse problema que é a temperatura desmaiada ou baixa. Temos aqui a alta temperatura também, né, quando nós temos a pilha muito grande, beleza? A pilha muito grande, uma solução é aumentar o tamanho da pilha, ou melhor, diminuir o tamanho da pilha e revirar a pilha, abrir mais um pouco, para que a gente não tenha uma alta temperatura. Existe um método de checagem dessa temperatura, tá, gente? Que é uma barra de ferro mesmo. Vocês pegam uma barra de ferro, beleza? E vocês colocam na pilha de compostagem de vocês. Essa pilha ela vai esquentar. Se ela estiver muito quente, que você não conseguir segurar assim com a mão, é sinal que a temperatura da compostagem está muito elevada e que vocês precisam fazer esse processo aqui para que vocês possam solucionar esse problema. E aqui, por fim, a pilha atrai animais. Por exemplo, restos de carne, de peixes, de laticínios ou de gordura, não é interessante vocês colocarem na pilha de vocês, porque vai atrair animais, como ratos, né? Então, a solução é retirar esses materiais e cobrir com terra ou folhas de árvores, serragem, beleza? Para que vocês tenham uma compostagem saudável. E mais uma vez, né? Qual o tempo que leva para que vocês obtenham o composto orgânico? Normalmente, pessoal, vai depender assim do tamanho dos materiais que vocês colocarem na compostagem. Assim como eu já tinha dito, é importante vocês cortarem em pequenos pedaços, fatiarem esses materiais orgânicos, vocês quebrarem, porque aí o processo vai ser mais rápido. Mas normalmente o processo de compostagem, para vocês obterem o seu composto orgânico, o seu substrato, é de 3 a 4 meses. Beleza? Se vocês fizerem certinho esse procedimento, que foi acabado de falar aqui, vocês vão ter um material orgânico aí extremamente rico em materiais orgânicos e nutrientes para que vocês possam fazer o cultivo de algumas mudas, né, fazerem a fertilização do solo no qual vocês vão estar implementando a sua cultura. E é ideal para quem assim mora no sítio, mora no interior, ali que tem uma produção, né? Temos aqui como um método de preparo de solo a compostagem, tá, gente? E por fim, é isso, tá, pessoal? Muito obrigado. Encerramos aqui. Eu acho que nós ainda temos tempo, que eu vou estar destinando a parte desse tempo que nos resta para que vocês possam estar dando as considerações de vocês, né? Se tiver alguma coisa para implementar, tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, tá, pessoal?